Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo feliz. Eu, quando era adolescente, tinha um amigo que ele adorava, que ele chamava de Fail Compilations, que são aqueles vídeos, é uma videocacetada, que o vídeo tá indo tudo bem e dá uma hora que dá tudo errado. Eu não suportava esse tipo de vídeo. Quando ele não estava olhando, eu pegava o controle e mudava para as Win Compilations, que é o oposto. Tudo tá indo muito errado e aí na última hora dá tudo certo. Sim, porque depois do último vídeo que eu critiquei tantos animes que terminaram agora na temporada de junho de 2022, nesse vídeo eu vou fazer só os elogios aos animes que eu mais gostei dessa temporada. De novo, eu tô seguindo a ordem do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. E a gente vai falar de Spy Family, a terceira temporada de Kaguya-sama, Yusha Yamematsu, a Haren-san e Summertime Render. E vão ter spoilers, então se você veio aqui só pra pegar recomendações, vai aqui a minha recomendação, que esses animes foram os melhores da temporada pra mim. E agora nós vamos falar deles. Spy Family é uma obra cujo mangá já tinha considerável relevância e por isso mesmo eu fiz questão de não saber nada sobre essa história até começar a ver o anime. Então, quando eu cheguei no primeiro episódio, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava prestes a ver, o que foi ótimo, mas também um motivo de um pouco da minha crítica. A história brilha e é realmente fantástica quando se foca na personagem da Anya, uma menina telepata e que ama um desenho de espião que passa na televisão e que é adotada por um espião de verdade que precisa de uma filha de mentira para completar sua missão numa escola. Logo também entra nesse grupo uma assassina que concorda em fazer o papel da mãe adotiva porque precisava de um marido para não levantar suspeitas sobre sua falta de vida social e continuar com seu trabalho em segredo. Quando eu digo que a história brilha quando é focada na Anya, é porque essa é uma obra que tenta se focar em muitas coisas. Ela tenta ser uma comédia absurda, ela tenta ter momentos de espionagem real e ela tenta e consegue ser uma linda história de como essas pessoas sem família acabam formando uma família de verdade através da influência de uma criança em sua vida. Eu acho que os melhores momentos são quando ele consegue fazer um jogo bem feito entre o mundo real e perigoso da espionagem e do assassinato com a versão infantil e floreada que a Anya enxerga, e tirar a comédia do fato que essa criança, por ser telepata, acaba ocasionando situações que parece que tudo vai dar errado e dão certo por causa da sua ação invisível. Ao mesmo tempo, eu acho que ela vai mal quando essa obra não sabe muito bem em que momentos colocar a sua comédia absurda. Como, por exemplo, quando ela coloca esses momentos na obsessão de um irmão pela sua irmã assassina, ou o fato de todos ignorarem a quantidade de sangue que esses dois conseguem se meter. Ou talvez, se a gente for mencionar o plano de enviar todos os espiões do país para um castelo para fazer uma festa em cima da hora, e isso não terminar numa situação que poderia ter dado certo para o espião por coincidência e tirar disso a comédia. Mas não. Ou até mesmo quando colocam um adulto, aquela cena foi ridícula, para jogar como se ele fosse uma criança. E isso não ser a visão da Anya, mas algo real. O que nesse caso, inclusive, é ainda mais bizarro porque no capítulo eles fazem questão de mostrar a diferença da imaginação de um garoto para a realidade. Eu também não posso dizer que tudo que eu citei é um erro na obra, é muito mais uma opinião minha, porque afinal o nome que o espião escolhe para sua família de mentira é Forger, de forjar algo, ou seja, de mentira. E eu vou repetir aqui para você. O espião que quer criar uma família falsa escolhe como sobrenome para ela de mentirinha. Esse universo, meu amigo, não é para ser levado a sério. Mas o que eu tô dizendo é que, ao meu ver, se fosse para colocar absurdo de comédia, ele ficaria melhor se fosse limitado à visão da Anya sobre as coisas. E que o resto da história fosse uma experiência reconfortante de como mesmo espiões e assassinas podem ter uma chance de conhecerem o que é uma família, que mesmo de mentira se torna verdadeira pelo amor à sua filha adotiva. Nesses momentos, sim, a obra é fantástica, e se vale ver, é por causa deles. O resto é minha opinião que você é melhor ignorar. Ah, e ela também tem um corte do nada na história e a segunda parte só vem em outubro, então tem isso aí.
Agora, saindo de uma guerra real entre nações para a guerra do romance, nós chegamos à terceira temporada de Kaguya-sama, onde a Kaguya e o Shirogane continuam tentando fazer com que o outro confesse o seu amor primeiro. E se você por algum motivo não viu meu vídeo onde eu elogio essa obra por mais de 10 minutos, falando dos últimos arcos do mangá, eu vou falar aqui também. Kaguya é uma das, se não a melhor, comédia romântica já feita em animação. Ela é capaz de construir uma trama com base nos clichês de uma maneira que a história já é familiar para você, mas então ela vem e moderniza esses clichês e os resolve de maneiras criativas e inesperadas, se valendo da comédia, o que dá um fôlego novo pro que a gente achava que estava batido. A terceira temporada é, como o nome já diz, ultra romântica. Ela termina de uma forma tão maravilhosamente brega da maneira mais positiva possível que os mais emocionados que não leram o mangá até estão dizendo que se terminasse ali eles estariam satisfeitos. Eu já critiquei que eu achei que nos primeiros episódios a direção queria fazer uma metralhadora de piadas e depois disso não tem muito mais o que criticar dessa temporada. Kaguya trouxe um encerramento que mistura a lenda de Kaguya com cyberpunk, trouxe uma abertura que ao meu ver perde para a primeira, mas ainda assim tem os seus momentos muito legais. Ela trouxe um encerramento especial com sua batalha de rap, onde eu consegui levar a Chika a sério pela primeira vez. E o rap em si do episódio foi fantástico. Inclusive pro meu chip do Shirogane com a Hayasuka, que eu sei que não vai acontecer, ok? Esse é meu delírio pessoal, mas se a Kaguya não existisse, eles seriam um casal. A gente sabe disso, a gente tem que aceitar. É verdade que tem certas coisas ali que eu preferia que tivessem tido um pouquinho mais de foco, porque são a fundação para coisas que eu gosto muito que vão vir pela frente no mangá, mas tirando isso, todos os elogios e as pouquíssimas críticas que eu tenho não são nada perto daqueles 2 últimos episódios que foram acertadamente lançados como um só. E eu não vou nem descrever o que foram esses 2 últimos episódios, porque para falar dele eu teria que fazer um vídeo inteiro. Mas o que eu vou dizer é que quando a gente chegar no final desse ano de 2022, ele ainda vai ter sido um 2, se não o melhor episódio do ano. Um marco contra o qual todas as comédias românticas vão ter que se medir para saber o patamar que é possível atingir. Uma fusão de fantasia e de realidade, de uma paixão adolescente, que pedimos para a menina que gostamos para ela se mudar de país com a gente antes mesmo de beijá-la pela primeira vez. E todo o mérito para Kaguya de ter sido capaz de fazer isso de maneira crível, brega, fantástica e ultra romântica. Algum anime de fantasia ainda presta? Essa é uma pergunta que a gente tem tido que se fazer cada vez mais, conforme os animes da temporada vêm cada vez mais com fantasia, na verdade, cada vez mais com isekais, e seus roteiros cada vez piores. A resposta costuma ser sempre a mesma, que os fãs de fantasia queriam que os autores tentassem inovar alguma coisa, ao invés de só copiar e colar outra obra que só muda a cor do cabelo das pessoas apaixonadas pelo protagonista overpowered. Mesmo esse título, que o herói tá deixando seu trabalho, não soa mais original, mas eu mais uma vez entrei nessa jornada com a esperança que é tantas vezes vã de achar legal. E finalmente, eu achei. Yusha Yamematsu conta a história de um herói que depois de proteger a Terra dos demônios, é traído pelos humanos que o temem como uma ameaça forte demais. E ele, ao invés de se voltar contra a humanidade diretamente, resolve se alistar no que sobrou do exército do demônio, que ele destruiu sozinho. Os primeiros episódios, largamente de comédia e de trama leve, são com esse herói tentando ganhar a confiança dos generais do exército do demônio para que sua líder eventualmente aceite a sua presença. Não existe apelação de violência, quase nenhum ângulo sexualizado, e você é mesmo levado a acreditar que você está finalmente assistindo um slice of life de fantasia. Mas isso começa a mudar conforme o herói entra em contato com cada um dos generais e ajuda cada um a resolver problemas que são internos. E você começa a perceber que não apenas esse herói é incrivelmente poderoso, mas ele não se comporta como deveria pela idade. E é aí que a gente entra na psicologia do próprio herói e da ligação dessa palavra com a noção de sacrifício. Porque não mais a gente está assistindo
a um herói adolescente que vai parar em outro mundo e lá se torna superpoderoso. Ou mesmo de uma pessoa que é capaz de atingir patamares incríveis com sua pouca idade, ou até um veterano que decide que a vida de herói não é mais pra ele. A virada dessa história é que a gente está acompanhando um personagem que é ancestral, uma ferramenta criada com o único propósito de salvar a humanidade, infinitamente poderosa e imortal, e seu conflito de salvar tantas gerações sem ser capaz de ser nada além do que foi criado para ser, e seu dever cego e solitário. E de novo, e é por isso que é incrível, não porque ele é um adolescente que se sente assim, mas porque essa é verdadeiramente a realidade. O que ele pensa sobre isso? Que reflexões os outros tiram dessa existência e que possibilidades existem para sua liberdade? O anime, infelizmente, não teve a capacidade de ir tão fundo quanto poderia nesse tema. Um tema tão interessante e que eu nunca vi numa animação antes. Ele acaba se focando muito menos na resolução de um conflito que, por excelência, é interno e mais na sua resolução externa. E teve o pessoal do Discord que ficou com medo, e com o final desse anime eu ficaria decepcionado, porque ele não trabalhou tanto quanto poderia essa questão que pra mim é tão interessante. Mas, se a gente parar pra pensar, o que a gente pedia esse tempo todo é que os animes pelo menos tentassem. E isso ele definitivamente fez. Eu tenho certeza que só de chamar a Haren-san de comédia romântica, alguns conhecedores da obra já vão levantar as sobrancelhas dizendo que tem muito pouco de romance nessa obra. Mas, mesmo assim, o dia a dia da pequena e silenciosa Haren, conforme ela entra em contato com o nosso protagonista, o Raido, um rapaz de imaginação fértil, é pra mim o anime mais sólido da temporada. E ele fez algumas escolhas de adaptação, mudando a ordem de certos acontecimentos para tentar injetar um pouco mais de conflito do que seria esperado de uma comédia romântica. Que no caso de uma personagem específico, eu acho que ficou bem nada a ver, porque eu fui ler o mangá depois que eu terminei o anime e em nenhum momento durante minha leitura eu me questionei se ela gostava da Haren, coisa que eu fiz no anime. Já em outras funcionou, quando momentos do mangá, onde o nosso casal já estava junto, aconteceram antes deles se tornarem um casal. A Haren-san é um slice of life da melhor maneira que ele poderia ser. É uma sucessão de pequenos casos com um leve tom de comédia, mas muito mais de um cotidiano fofo, entre dois amigos que naturalmente se tornam um casal. E eu acho que essa é inclusive a palavra mais importante para definir esse anime, que as coisas acontecem de maneira natural. O romance de Haren-san não tem drama, a vida não tem drama, e mesmo sua comédia é menos algo para ser engraçado e mais sobre as próprias peculiaridades de cada personagem. Talvez você ache a imaginação do Raido engraçada, e se não achar, vai conseguir acompanhar a história sem problemas, assim como a professora que desmaia ou qualquer outro personagem. Tem aquela velha frase de relacionamento que diz que as coisas têm que fluir naturalmente. E eu acho que essa frase descreve a Haren-san com perfeição, porque esse anime atinge a capacidade de ser algo que você assiste episódio depois de episódio e esquece que está assistindo a uma história que alguém criou. É um refinamento difícil de storytelling, que faz o espectador ficar confortável e satisfeito com cada episódio. E talvez esse anime nem precisasse ser sobre romance, mas que a proximidade certa entre esses dois amigos foi a do romance, eu acho que faz dele um dos melhores romances que a gente poderia desejar assistir e até mesmo desejar para as nossas próprias vidas. Agora a gente vai falar do anime para salvar todos os animes. Não, tô brincando, não é tudo isso também. Diferente de todos que eu falei até então, Summertime Render é o único dessa lista que ainda não terminou. E ele tem um motivo ótimo para não ter terminado. Ele tá se estendendo para 25 episódios, eu acho inclusive necessário que ele faça isso, porque Summertime Render é uma trama de mistério que já terminou no mangá e está sendo adaptado de uma vez só. A sua trama é a do famoso Murder Mystery sobrenatural, uma busca do nosso enigmático protagonista Shinpei pelo mistério das mortes em sua ilha natal,
conforme ele retorna para o funeral da filha da família que o acolheu na adolescência e da menina por quem ele era apaixonado. Agora, é claro que o gênero desse anime sendo Murder Mystery, pode muita coisa dar errado até o final. A identidade do assassino pode ser tão óbvia que se torna decepcionante, como no caso de Erased, ou ser o contrário, impossível de descobrir porque o roteiro esconde de propósito, como no caso de Another, que também aí fica decepcionante igual. Ele pode ter um suposto problema que muitos apontam, eu não concordo muito, como no caso de Steins Gate, que precisa tanto estabelecer suas regras e envolto no começo, que algumas pessoas acabam abandonando por achar chato. Então eu reconheço que eu tô numa posição tanto quanto perigosa de estar recomendando, falando tão bem de um anime que mal tá na sua metade. Mas eu preciso, porque desde o primeiro episódio, Summertime Render te joga direto na ação e executa com perfeição a fórmula que nós vemos nesse gênero, que é estabelecer uma premissa, desenvolver durante o episódio e fechá-lo com uma nova descoberta. E todo episódio isso aconteceu. A gente, quando começa um episódio de Summertime, a gente está tentando resolver ainda a última revelação chocante que aconteceu no final do último, e quando chega no final desse, a gente é apresentado para uma nova coisa que muda o paradigma mais uma vez, você fica maluco esperando a próxima semana. Esse tipo de thriller até então tem sido completamente de acordo com o que foi apresentado na história. E apesar de não ter como garantir que vai ser perfeito, ele tem sido altamente divertido. O que eu achava em um episódio muda drasticamente pro outro, então pro outro, e mais uma vez pro outro, e sem nenhum momento contradizer o que aconteceu nos episódios anteriores ou o que eles estabeleceram. E uma coisa eu vou te dizer por conversas que eu já tive no Discord, que é: se você não assistir esse anime agora, enquanto ele tá saindo, você vai perder a oportunidade de uma das coisas mais legais que tem com esse gênero, que é de você quebrar a cabeça com teorias a cada episódio, conforme você discute com os amigos que também estão esperando pela próxima semana. Quem são as sombras, o que elas querem, que regras regem o jogo, em que momentos que essas regras são quebradas e adaptadas para alguma coisa que a gente ainda não sabia, mas que faz sentido o negócio lá de trás, agora que a gente descobriu. E eu sei que eu dei muito pouco detalhe sobre esse anime, ainda mais em comparação com os outros que a gente conversou, mas é porque no caso desse especificamente, eu acho que vale muito a pena você descobrir por você mesmo. E aí, quando o Summertime finalmente terminar, a gente pode voltar para conversar com todos os detalhes, porque se terminar bem, com certeza vai ter sido uma fantástica jornada. E Lisa, por favor, coloca uma foto da Rizuru aí por um tempo, só pra gente poder admirar essa elegante personagem. Obrigado, Lisa. Era só isso mesmo. Olha, e era pra ser um vídeo curto. Entra no nosso Discord se você ainda não tá lá. Deixa aí nos comentários se por acaso esses animes que eu falei também foram seus preferidos ou qual foram seus preferidos. E a gente tá prestes aí a começar uma nova temporada de animes, todo mundo torcendo para que venha muita coisa legal nessa temporada também.